Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez na disciplina de Introdução ao Estudo do Direito para hoje conversarmos sobre hermenêutica jurídica, né? E eu sempre digo, sério mesmo, que a hermenêutica jurídica é tão apaixonante, né, que eu terminei casando com uma professora de hermenêutica jurídica, né? E aí, para mim, infelizmente, ela não dá mais aula disso, né? Para não ter mais perigo. Mas é porque realmente a hermenêutica é muito... aliás, é o nosso trabalho do dia a dia, né? Como, não apenas como profissionais do direito, mas como pesquisadores também, né? Então, a gente não pode prescindir de um aprofundamento, de um cuidado teórico quando se trata de interpretação, certo? E hoje o professor Ângelo vai continuar, né? Ele disse que era a melhor aula de todo o seu repertório, então eu imagino como você deve ter ficado ansioso, né? Agora está com você, professor Ângelo. Vamos nessa. Compartilhar aqui a tela com vocês, pessoal. Como o Morton já bem adiantou, a gente vai ver algumas noções gerais de hermenêutica. Eu dei uma leve... vamos dizer assim, geralmente quando a gente vai estudar hermenêutica em Introdução ao Estudo do Direito, a gente entra muito no campo da linguagem, né, de falar muito sobre linguagem e mais tecnicamente sobre linguagem, o que particularmente eu gosto, mas hoje eu queria conversar com vocês, de certa forma, eu queria dar uma noção geral sobre o que é hermenêutica, porque eu acho que vai ajudar muito vocês já no segundo, a partir de agora, mas principalmente a partir do segundo período, quando vocês começarem a trabalhar assim mais proximamente com os ramos do direito, né? Então vocês vão pagar direito civil 1, direito penal 1, etc. Então acho que fica muito mais claro assim para vocês como se dá o processo, né, de interpretação do direito, que era uma coisa que eu ficava meio perdido, confesso a vocês, porque é muito engraçado, depois que a gente passa pelo curso de direito, a gente não tem muito essa percepção dos obstáculos que a gente tinha, às vezes, no começo, né? A gente meio que esquece, porque é tipo andar de bicicleta. Depois que você aprende a andar, você não lembra como era antigamente, quando você não sabia andar de bicicleta, né? Parece uma coisa meio besta, assim, mas é desse jeito. Então, eu estava me recordando de, tipo assim, eu olhava a estrutura do Código Civil, eu via aqueles artigos, aí ficava, tá, mas o que é que eu faço aqui com esse artigo? Eu posso juntar um com outro, etc. Então, meu objetivo hoje é mais ou menos nesse sentido de trazer noções gerais de hermenêutica e conversar com vocês sobre a cereja do bolo, já adiantando para vocês, que é o finalzinho da aula, que é falar um pouquinho sobre a relação entre direito e arte, que Morton gosta bastante, assim como eu gosto bastante também, para a gente falar um pouquinho sobre os ditos caráteres, né, alográficos ou autográficos do direito. Então, é um questionamento que eu queria deixar para vocês, que é uma coisa que eu quero que vocês levem com vocês para o curso, assim, algo que vocês, todo dia que vocês estiverem vivendo o curso, pensando no direito, vocês pensem um pouquinho também sobre essa perspectiva, tá bom? Eu acho que por algum motivo aqui, não sei se eu salvei na ordem errada, o Prezi. Ué. Gente, desculpa. Pulei. Aqui estão... Tá compartilhando aí com vocês, tá? Não tá? Vocês estão vendo direitinho, né? Perfeito. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a aula de hoje, tá certo? Temos esses 4 textos, que assim como eu falei já na aula anterior, vocês encontram facilmente esses textos, né? Então, fica aí subentendido onde vocês encontram. Tem tanto o texto do França como do Maximiliano, são textos bem clássicos assim da hermenêutica, que vocês, quando vocês forem pagar hermenêutica jurídica, que é uma disciplina que vocês vão pagar no curso, com certeza vai ser um livro que vai ajudar muito vocês no começo, nos primeiros passos dentro da hermenêutica. Eu também estou usando um texto do Eros Grau, porque ele que vai trazer vai discutir um pouco essa questão do caráter alográfico e autográfico do direito. E também tem esse texto do Marcelo Mazzotti, que fala um pouco sobre os métodos de interpretação, que também é uma coisa que eu vou falar com vocês hoje. Isso aqui tudo está dentro do que que a gente chama de hermenêutica clássica, tá? A hermenêutica mais o basicão, assim, para vocês entenderem o que é hermenêutica. E eu deixei aqui uma recomendação para vocês, como eu já tinha feito da outra vez também, outro podcast, esse se chama Filosofia Pop, é o podcast número 115, tá certo? Com um historiador
que eu já, inclusive, falei dele para vocês, que se chama Luiz Antônio Simas, falei nos meus comentários durante as aulas do professor Morton, e é um podcast sobre brasilidade, e particularmente eu estou recomendando para vocês, porque lá no final da aula eu vou falar sobre gramáticas que são gramáticas não normativas, e ele, dos autores que eu já tive contato até hoje, é um autor que abriu muito assim minha cabeça para pensar epistemologicamente, pensar ciência, né, escrita em outras gramáticas que não necessariamente o que a gente convenciona dizer que é a gramática mais normativa. Então fica como recomendação um podcast de 1 hora, se vocês botarem em 1.5 vocês escutam rapidinho, e eu queria introduzir vocês nesse autor que com certeza foi um dos grandes marcos assim de mudança na minha forma de pensar a ciência, já que vocês estão entrando no curso e espero que a gente possa contar com muitos de vocês na docência e na pesquisa. Eu espero que já de antemão assim seja um autor que vocês terminem se afeiçoando também, se vocês gostarem, porque acho que vai fazer com que as pesquisas de vocês tenham uma faceta muito bacana, né? Então ficam aí as referências e recomendações para vocês, e aí sim nós podemos passar. Eu acho que eu terminei dando um spoiler aqui quando eu estava testando, não sei se vocês leram, né? Mas enfim, para a gente falar de hermenêutica, inicialmente a gente vai falar a grande pergunta que a gente faz quase sempre, assim, tem logo no começo de quase todos os livros sobre hermenêutica, é sobre a questão terminológica, né? E aí, hermenêutica, ela tem terminologicamente a proximidade com Hermes. Vocês já ouviram falar em Hermes? Acredito que sim, assim, pelo menos, sabe? Passando assim, vocês devem ter escutado que Hermes, né, existiu em algum momento, ou pelo menos nas mitologias, ele particularmente existe em algum canto, né? Aqui tem, inclusive, uma estátua dele, né, etc., atribuída a Fídias. E Hermes, para não fazer essa pergunta para vocês, porque vou ter que andar aqui, porque vão ter umas perguntas mais interessantes para a gente discutir, Hermes, ele era, né, na mitologia grega, especificamente, um deus, né? Ele era filho de Zeus e de Maia, e ele tinha variadíssimos atributos, assim, sobre-humanos, por assim dizer. Sendo que uma das coisas que mais marcava, né, um dos principais papéis que Hermes desempenhava, era a comunicação para com os seres humanos. Então, como os humanos eles não conseguiam, aqui eu estou falando de uma maneira muito grosseira, tá, gente? Assim, resumindo bastante. Mas como os seres humanos eles não conseguem muitas vezes falar na língua que seria a língua dos deuses, então Hermes ele era um indivíduo que fazia esse meio campo, né, entre os humanos e entre os deuses. Era um mensageiro, portanto, em última instância. E aí, a terminologia, a ideia de hermenêutica, ela termina se pautando muito terminologicamente dentro dessa perspectiva, porque é como se a hermenêutica ela servisse, de alguma forma, como uma ponte, né, para que você possa compreender determinados preceitos. E aí, como a gente está trabalhando com hermenêutica jurídica, obviamente a gente vai falar necessariamente de preceitos jurídicos, mas a hermenêutica, enquanto ciência, é uma ciência muito mais ampla, e aí dentro da hermenêutica existe a parte da hermenêutica que é voltada especificamente para o direito, que a gente vai chamar, portanto, de hermenêutica jurídica. Então, a gente precisa trabalhar ou entender 3 conceitos, que são 3 conceitos muito básicos para fins de hermenêutica, que é o conceito de hermenêutica, o conceito de interpretação e o conceito de aplicação. Muitas vezes, quando a gente para assim para pensar, a gente quase sempre acha que são 3 coisas, ou a gente pode terminar achando que são 3 coisas que têm o mesmo significado ou que implicam a mesma coisa. Mas hermenêutica, interpretação e aplicação são 3 conceitos que quando a gente vai estudar, eu vou explicar aqui para vocês, eles são coisas diversas. A hermenêutica, já para ir explicando, cortando o caminho, quando eu falo em hermenêutica jurídica para vocês, eu preciso que vocês automaticamente façam associação da palavra hermenêutica com a ideia de ciência. Então, a hermenêutica ela funciona como uma ciência que vai sistematizar, né, que vai oferecer princípios para que a gente possa trabalhar no plano mais concreto com os processos de interpretação e aplicação, no caso do que a gente está estudando, do direito, a hermenêutica jurídica voltada para o direito. Então, a hermenêutica, ela pressupõe, ela é um grande guarda-chuva dentro desses 3 conceitos, ela é o guarda-chuva maior, por assim dizer, porque ela é a ciência que vai nos oferecer
todas as regras de forma sistematizada que a gente deve obedecer para que a gente possa realizar o ato de interpretação e, posteriormente, o ato de aplicação do direito. Então, a hermenêutica é a ciência que vai se debruçar sobre essas questões. Fiquem atentos, eu até coloquei aqui para vocês essa chamadinha ou essa atenção, que muitas vezes a gente vai ler algumas expressões quando a gente está estudando hermenêutica, né? A gente vai ver autores falando em processos de interpretação, as etapas da interpretação, mas o que a gente tem de uma forma mais uníssona ou de uma forma mais sedimentada na literatura científica é que a interpretação ela é um fenômeno uno, como eu deixei grifado aí para vocês, né? A interpretação, apesar da gente dividir talvez essas etapas, a etapa da interpretação e da aplicação do direito, a interpretação em si, enquanto um processo cognitivo, ela é um processo só. Pode existir vários elementos que a gente vai utilizar para realizar o processo interpretativo, mas o ato cognitivo de interpretar um texto normativo, ele é um processo só, que pode ser recheado dos mais variados elementos, tá certo? Então, apesar de muitas vezes a gente escutar a expressão processos de interpretação, ele é um processo uno, tá bom? E um segundo ponto importante, como eu falei para vocês, é que a hermenêutica que eu estou apresentando aqui para vocês, a hermenêutica jurídica que eu estou colocando aqui para vocês e que eu vou explicar mais, é uma hermenêutica que se pauta na ideia, né, de funcionar enquanto uma ciência, ou seja, é uma hermenêutica que segue uma metodologia própria dela, tá bom? Por que eu estou trazendo essa ressalva? Porque lá na frente, quando vocês forem se aprofundar, estudar hermenêutica, etc., ou quem de repente sair dessa aula aqui muito curioso, como o Morton disse, é uma coisa que faz os nossos olhos brilhar, assim, porque é uma coisa muito interessante, vocês vão encontrar vários tipos de hermenêutica, mas o que a gente está trabalhando aqui ou várias percepções de hermenêutica, mas o que a gente está trabalhando aqui é hermenêutica enquanto uma ciência, né? A hermenêutica jurídica enquanto uma ciência, que por isso vai prescindir de um método, né? Ou seja, a gente vai ter que obedecer a determinadas regras e a determinados princípios que já estão pré-ordenados. Existem outras percepções, outras conceituações de hermenêutica que não é essa científica, que não são o nosso objeto da aula de hoje. Tipo, a hermenêutica existencial, como eu coloquei para vocês, de Heidegger, mas não é o que a gente está estudando hoje. O que a gente está estudando hoje é hermenêutica jurídica enquanto uma ciência e alguns conceitos básicos que fazem parte dela especificamente. A interpretação, então, sabemos já o que é hermenêutica. Tranquilo? Assim, bem por cima, uma ciência que ordena princípios e regras relativos ao processo de interpretação e aplicação do direito. A interpretação, gente, é o processo cognitivo, onde a gente vai pegar essas regras e esses princípios, a gente vai olhar para o texto normativo e a gente vai começar a tentar desvendar o que está nesse texto normativo. Então, pode parecer uma coisa assim muito abstrata, mas vai acontecer, como eu estava falando para vocês. Vocês vão pegar o Código Civil, aí vocês vão lá no artigo, 237. Vocês abrem o Código Civil no artigo 237 e aí vocês vão ler o que está lá no dispositivo. Agora, para que vocês possam emprestar um significado para aquilo e aplicar aquilo ao caso concreto, vocês precisam de um processo prévio, que é um processo cognitivo, onde vocês vão pensar todas as regras e princípios que podem ser utilizadas para extrair o significado daquele texto normativo que está lá no artigo 237, então, emprestar concretude para ele, aplicando ele ao caso concreto. Então, a interpretação é justamente esse processo cognitivo, onde você vai pegar essas regras e princípios que fazem parte da hermenêutica e tentar aplicá-los ao texto normativo que você está, eventualmente, tentando, né, levar ao caso concreto. Ou seja, você está tentando desvendar o significado dele para saber se você pode aplicar ele ao caso concreto. Então, a interpretação é um processo, basicamente quando você inicia a tentativa de você extrair o significado de um texto normativo que você pretende aplicar, tá bom? E a aplicação do direito é justamente o ato posterior, né? Ou seja, depois de você fazer esse processo de extrair o significado do texto normativo, você vai pegar o significado que você extraiu, você vai pegar a situação em concreto que você está, eventualmente, tentando resolver, e você vai tentar acoplar esse significado
à situação concreta, à situação, enfim, problema que você está tentando resolver. Então, é o processo posterior. Muitos autores, inclusive, eles não vão fazer uma distinção, né, entre o processo de interpretação e aplicação do direito. Eles consideram que é um processo uno, porque dificilmente você vai querer extrair o significado de algo para não aplicar a uma situação problema. Mas só para que vocês entendam que são duas etapas, muitas vezes distintas, porque a primeira etapa é muito mais uma etapa de entender aquele texto normativo, e a segunda etapa, que é a da aplicação, é justamente você pegar o que você entendeu e você tentar acoplar à situação problema, ou ao caso concreto que você está tentando resolver. Tranquilo? Só 3 conceitos assim bem basilares. Pode parecer que está muito abrangente, mas vou trazer uma ruma de exemplo para vocês irem entendendo como isso vai acontecendo, enfim, de forma mais palpável. Até aqui todos me entendem? Tá tranquilo? Tudo certo? Se não, alguém fala aí no chat que eu explico novamente, tá bom? Sim. Beleza. Aqui, essa atenção que está aqui para vocês é só o que eu acabei de falar, tá bom? Sobre a questão da divisão entre a aplicação e a distinção que alguns autores fazem entre interpretação e aplicação do direito. Dito isso, a primeira pergunta que vocês podem me fazer, então, é tipo, Ângelo, tá, mas por que, então, a gente interpreta o direito? E aí eu até coloquei uma dúvida aí para vocês que afunila um pouco esse questionamento, que é a seguinte: o texto normativo, ou seja, a legislação que a gente tem, ela é fruto do trabalho humano, certo? As leis que a gente tem no Brasil, a nossa Constituição, elas não foram feitas por deuses, nem foram feitas por máquinas. Foram seres humanos que foram lá para os órgãos de deliberação, sejam eles locais, sejam eles nacionais, e fizeram as deliberações e, enfim, temos leis e Constituição a partir disso. Então, esse texto normativo, enquanto fruto do trabalho humano, ele é sempre perfeito e capaz de contemplar todas as situações concretas possíveis? Sim ou não? Objetivamente. Bem rápido. Só um bate-pronto. Não. Não. Eu acredito que todo mundo vai entender, ou quem não entendeu vai entender quando eu passar agora aqui o preze, que não, certo? Vamos lá, só para vocês entenderem. Isso daqui, gente, foi a primeira pergunta, obviamente não foi feita desse jeito, mas essa foi a primeira pergunta que me fizeram no meu primeiro dia de aula na UFRN, como professor voluntário na época. Assim, era sobre isso, mas não era desse jeito. Qual é o caso que eu trouxe para vocês? Vamos lá. Mariana, servidora pública federal, pronto, uma homenagem, inclusive, à professora Mariana, né, tá aqui, então. Mariana, mas nesse caso não. Está registrado. Não, professor, porque vai sofrer um acidente, então melhor, meu Deus. melhor que seja outra pessoa. Acabei de pensar nisso. Eu coloquei Mariana, na verdade, porque eu estava pensando, inclusive, também na minha irmã, sendo que também não vai ser ela, porque não quero que ninguém sofra um acidente. Mas, enfim, Mariana aqui, no caso, servidora pública federal, trabalhava como auditora fiscal e, em razão das atribuições de seu cargo, ela precisava realizar longas viagens dirigindo um veículo funcional. Tranquilo. Ocorre que, recentemente, ela sofreu um acidente e esse acidente incapacitou ela para as atividades que ela fazia. Ou seja, ela não pode mais dirigir um carro, ela não pode mais pegar uma estrada muito longa ou coisas nesse sentido. E aí, por força de um artigo que tem lá no Estatuto do Servidor Público Federal, artigo 24 da Lei 8.112, ela tem direito a ser readaptada para um outro cargo que seja compatível com a limitação física que ela tem. Ou seja, só para explicar para vocês, se um servidor público ele sofre um acidente que limita ele fisicamente ou cognitivamente para realizar uma atividade, ele tem um direito de ser readaptado para uma outra função. Se existir vaga, ele vai lá e é readaptado para essa nova função e segue a vida dele, né, dentro do novo estatuto ou algo que o valha. Então, Mariana foi readaptada, agora ela não era mais auditora fiscal, ela estava trabalhando como uma assistente administrativa, e ela passou a trabalhar, portanto, só dentro do escritório. Ela não mais viajava nem essas coisas. Recentemente, ela requereu uma promoção. Por quê? Porque no estatuto da antiga função que ela desempenhava, de auditora fiscal, existia uma previsão que depois de 5 anos ela tinha direito a promover, né? Pular, ganhar mais dinheiro ou coisas nesse sentido. Escalar dentro da carreira dela.
Mariana acabou de completar 5 anos na sua função atual, que é a função de assistente. Entretanto, o pedido dela foi negado sob o argumento de que agora ela não é mais auditora fiscal, ela é assistente administrativa, né? E aí, como a gente resolve esse caso? Ela vai receber promoção de acordo com o estatuto dela antigo de auditor fiscal, ou ela vai ser promovida agora de acordo com o estatuto de um assistente administrativo? Porque, em tese, a lei diz que ela tem equivalência de vencimentos, etc., todas essas coisas. Mas, se vocês abrirem a lei, ela não diz absolutamente nada sobre isso, sobre esse caso. Então, sabe qual é a resposta para essa pergunta? Não sei. Isso aconteceu Estamos em 2021. Isso aconteceu há 6 anos atrás. E fazem 6 anos, durante 6 anos, eu sempre fiz essa pergunta depois desse dia e disse assim, gente, ó, quem trouxer a resposta direitinho tem a nota da primeira unidade. E durante 6 anos eu permaneci invicto enquanto eu fiz essa pergunta para o pessoal da turma. Por quê? Porque não existe, de fato, uma saída. Na época, eu fiz uma consulta ao pessoal que presta consultoria para as secretarias aqui do Estado. Falei com um amigo meu que era da Secretaria de Educação, ele fez essa consulta. Fiz uma consulta a um escritório de advocacia também que trabalhava só com isso. Eles foram fazendo parecer, não sei o que mais lá, etc. A gente não achou nada. A gente achou uma decisão numa secretaria de saúde lá de Tubarão, lá em Santa Catarina, e pronto. Era basicamente o que a gente tinha como, assim, um caso análogo. Mas você não tem uma saída legalmente estabelecida, assim, você não tem um preceito legal que diga, olha, esse caso a gente resolve desse jeito, e você também não tem uma jurisprudência consolidada, ou seja, você não tem decisões reiteradas em relação a uma questão dessa, que também te dê alguma resposta nesse sentido. Eu estou trazendo esse caso, que é um caso assim, muito absurdo, aparentemente, porque é um exemplo de centenas de exemplos que, na verdade, podem existir no direito, justamente porque o direito ele é feito por pessoas. Então, por ser feito por pessoas, ele vai ser incapaz de contemplar todas as situações possíveis e imagináveis. Professor Ângelo, Sueli está dizendo aqui que é o caso dela. Parece que ela quer receber a nota completa da primeira unidade. Sueli, se você quiser falar, então, fique à vontade. Sueli, depois João, que levantou a mão. Se quiser, obviamente, Sueli. Assim, eu sou funcionária pública, municipal e estadual. Aí, alguns anos atrás, eu fui acometida por uma doença. Aí, eu dava aula e não pude mais dar aula, e teve que ser readaptada. Só que aconteceu assim, quando saí de sala de aula, jogava para um canto, jogava para o outro, ficava aonde a escola estava precisando. Aí, um projeto de lei recente do município informava que se um professor estivesse readaptado numa função que não fosse pedagógica, ele teria o salário reduzido e a carga horária aumentada. Aí, como eu estava em trabalho que era técnico, não era pedagógico, aí tive que, vamos dizer, lutar contra, vamos dizer, até contra a diretora da minha escola, porque não queria me colocar no trabalho pedagógico, mas quem ia se prejudicar era eu. Quer dizer assim, esse caso que você mostrou aí foi por acidente. No meu caso, foi por doença. Uhum. Mas, de qualquer forma, no resultado final, vamos dizer assim, eu estou afastada de sala de aula, mas eu me sinto merecedora de qualquer coisa que venha a beneficiar um professor que esteja dando aula também. Assim, até porque esse exemplo que você disse, a funcionária ela se acidentou e não tinha mais condição de exercer a função que ela exercia, mas não por culpa dela. Sim. Então, ela não pode ser penalizada por isso. Uhum. Então, sim, assim, é por isso que eu digo que o meu caso parece muito com esse. E tenho até, assim, enfrentado algumas situações difíceis, né, por causa, assim, vamos dizer que
que tem que ter um advogado para estar junto aí comigo, porque senão a coisa não anda direito. Com Mas, certeza. E nesse caso, Sueli, você não, assim, esse tipo de decisão, ela é temerária, inclusive, porque você não pode ter os seus vencimentos reduzidos, entendeu? Por ser readaptada. O seu direito de readaptação pelo estatuto, mesmo que você não seja servidora pública federal, os estatutos locais, eles basicamente reproduzem a lei federal nesse aspecto. Então, o direito do servidor público estável à readaptação, ele está intimamente associado com a equivalência de remuneração, né? Então, você não pode sim, ser prejudicada nesse aspecto, entendeu? Então, é, é uma questão a é, ser claramente pleiteada por você, porque não. é isso. Até o próprio tem a lei estadual que diz claramente que um professor readaptado, ele tem que estar numa função que seja, vamos dizer, parecida com a função que ele exercia antes. No meu caso, ele tem que Uhum. ser uma função pedagógica. Aí já no município já é diferente. Vamos dizer, pode que em cidade interior, quem manda é prefeito. Aí manda aprovar leis que a gente nem sabe se tem, vamos dizer, se está obedecendo à Constituição, coisas assim. Mas é isso, é por isso que nesse caso que você mostrou, eu acho que ela tem direito a todos os benefícios em relação à profissão primeira que ela tinha desempenhado. Exato. A grande questão é que só que nesse caso, por esse exemplo específico, assim, não existe de fato uma decisão, digamos assim, uma norma jurídica, de fato, um texto normativo que nos diga isso de maneira clara e objetiva, entendeu? Por ser uma situação, em tese, excepcional, não prevista pelo legislador. Então, cabe a nós, enquanto intérpretes do direito, justamente extrair esse sentido da norma, entender por que ela foi pensada dessa forma e transformar isso numa norma jurídica, né? Aí seja através da judicialização, seja através de um requerimento administrativo ou algo nesse sentido. Certinho? João tinha levantado a mão, depois de Laura. Olá, boa noite. Nesse Boa caso, noite. não pode ser aplicado uma interpretação conforme o sentido do legislador, porque quando ele determina na lei dos servidores públicos que os vencimentos têm que ser equivalentes, e interpretando também com a premissa de que foi um acidente de trabalho, esse caso dessa auditora, ela poderia, ao meu ver, progredir sim, em 5 anos. Até mesmo porque tem a questão, né? Que até já é bem consolidada aqui no Brasil, quando você faz um concurso público, você meio que tem direito adquirido depois do estágio probatório aos vencimentos e a progressão na carreira. Não sei se isso é aplicável, mas na minha opinião é. Sim, sim. Se a gente fizer uma interpretação tentando pensar, até o que eu estava falando anteriormente, tentando pensar o que o legislador tentou, a intenção dele ao trazer esse dispositivo, é uma coisa que a gente vai ver lá na frente, que a gente vai chamar de uma interpretação ou finalística ou teleológica, ou até mesmo uma interpretação mais dedutivo formal, mais lógica, ou histórica, enfim, existem 3 elementos que vão se conectar com isso, aí a gente pode chegar a essa conclusão. A grande questão é que, principalmente se tratando de direito administrativo, que é um direito que, em tese, o gestor ele só pode tomar uma decisão, ele fica muito atrelado a um princípio que é muito basilar para o direito administrativo, que é o princípio da legalidade, né? Então, apesar de existir uma margem de discricionariedade ao gestor público, ele quase sempre fica muito atrelado à existência ou de uma norma ou à existência de algo que abra para ele a possibilidade de agir com o que a gente vai chamar do mérito administrativo ou com um exercício de discricionariedade. Enfim, ele tem uma margem para ele decidir, mas ele precisa decidir mesmo com essa margem conforme a lei
ou se não conforme a lei, conforme algum regulamento que autorize ele a decidir dessa forma. Como não existe isso de uma maneira muito sólida, essa termina ficando uma questão meio solta, entendeu? No final das contas, e o gestor público ele termina não tendo uma segurança para decidir dessa maneira em uma última instância, entendeu? Porque aqui a gente está pensando hermenêutica de uma forma mais geral. Quando vocês forem trabalhando a hermenêutica junto com os variados ramos do direito, vocês vão vendo que existem algumas especificidades, por questões principiológicas do ramo do direito, da dinâmica desse ramo do direito específico, entendeu? Mas faz sentido. A sua colocação e a de Sueli, elas vão justamente nessa esteira de você tentar pensar o dispositivo de acordo com aquilo que o legislador, de certa forma, tinha em mente quando colocou, né, nesse caso especificamente, na Lei 8.112. Laura tinha levantado a mão? Sim, professor. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, assim, qual é a chance disso mudar? Porque muita gente não vai recorrer, não vai atrás de fazer isso, entendeu? Tipo assim, não pressiona, não vai procurar requerimento nem nada. Sueli falou que cidade interior é assim, minha mãe está na mesma situação. Ela não pode estar em sala de aula e ela foi afastada pelo INSS. Muitas vezes as pessoas se afastam aqui, conversam com o prefeito, o secretário de educação, e aí eles conseguem colocar alguém na função. Só que ela é coordenadora pedagógica e ela é a única coordenadora da cidade que não foi colocada como um cargo comissionado, entende? Não foi pelo prefeito. Ela realmente saiu da função de professora e foi para a coordenação, que ela precisava de uma outra função, por não poder ir para a sala de aula, e ela não recebe nenhuma gratificação de professora, entendeu? E nada, e muito menos de coordenadora. Os coordenadores têm salários altíssimos aqui, e ela não tem, ela tem um salário limpo de professor e ainda sem os adicionais do professor, entendeu? E ela nem queria a questão de gratificação de coordenadora, ela queria pelo menos o dinheiro dela, normalmente. E é complicado, porque ela tá vendo, eu vou me aposentar, porque tá ruim e tal, e ela tem tempo de serviço, mas aí é difícil, né? Porque é uma pessoa que é completamente ativa, aí começa a ficar em casa sem fazer absolutamente nada, mas também se vai para o trabalho, é um acúmulo de funções, ainda por cima, sem receber o devido, né? Isso é bem difícil. E aí, você acha que tem alguma esperança de que isso mude? Ou consiga, haja algum jeito de pressionar mesmo? Olha, Laura, isso daí eu acredito que se resolve muito mais individualmente, assim, tentando ser honesto, assim, com você, em termos de, pelo menos do que eu vejo, assim, das coisas acontecendo de uma forma geral, não só no Estado, mas no Brasil. Eu entendo que isso seja uma coisa que se resolva muito, assim, que se consiga resolver muito mais dentro de uma perspectiva individual, no sentido da pessoa reclamar isso juridicamente, ou administrativamente inicialmente, e aí posteriormente em havendo a negativa da administração, vendo a questão perante o judiciário, né, depois de esgotadas as possibilidades administrativas, e aí talvez com o tempo, não sei, né, como eu disse para você, há 7 anos atrás, quando isso foi suscitado, e que a gente fez esse levantamento, a gente não tinha, de fato, assim, não existia uma jurisprudência, sequer, assim, não existia uma jurisprudência em termos da justiça civil, existiam decisões esparsas, né, como eu falei para você, a Secretaria de Educação lá de Tubarão, Santa Catarina, mas era uma coisa muito pontual de um reclame que tinha sido apresentado lá pontualmente. E a Lei 8.112, ela é de 90, como está aí para vocês, então ela já é uma lei que tem 31 anos. E essa é uma questão que a gente não vê, até então, pelo menos não vi sendo suscitada de maneira reiterada. Então, talvez seja o caso de, eventualmente, pessoas reclamando isso juridicamente, com o passar do tempo, etc. Você pode criar um precedente, esse precedente, ele, de certa forma, servir ali para formar uma jurisprudência, né, favorável às pessoas que sejam colocadas nessa situação, mas até que isso aconteça, isso leva muito tempo, entendeu? Assim, eu, pelo menos, acredito que levaria muito tempo. Então, acho que é uma coisa muito mais a ser sanada pontualmente e, principalmente, considerando situações que ocorrem em regiões mais interioranas, eu acho que é ainda mais complexo, porque aí, como o Sueli falou e você reiterou, a gente bem sabe que no interior, a depender do interior, você sempre tem aquela força muito grande do executivo local, né, do gestor local, do prefeito, em última instância, das pessoas que estão ali ao redor do prefeito. Então, é muito mais tentar resolver administrativamente, né, nesses casos, aí eu acho que só resolve desse jeito. É tentar resolver administrativamente negativa e aí judicializar,
sabendo das consequências eventuais retaliações que isso possam acontecer. Por quê? E aí eu preciso só adiantar aqui para a gente não ficar, porque senão a gente vai entrar aqui numa grandiosíssima aula sobre direito administrativo. Mas só para que você entenda que, e para que os colegas também entendam, que nenhuma pessoa pode ser readaptada para uma função que ela não tenha capacidade de exercer, ou seja, que não guarde relação com as competências e habilidades que eram exigidas dela anteriormente, e, além disso, ela não pode receber menos do que ela recebia no cargo que ela ocupava anteriormente. Então, são os dois critérios que têm que ser necessariamente sopesados pelo gestor quando ele vai optar pela readaptação, porque se for impossível atender esses dois critérios, o correto é você justamente, ou você vai realizar a aposentadoria compulsória da pessoa, ou não sendo possível, você bota ela em disponibilidade, até que eventualmente, nem a aposentadoria compulsória, tem um termozinho correto, que eu agora não vou lembrar. Ou então você coloca ela em disponibilidade remunerada, ela fica lá recebendo, até que eventualmente um cargo venha a vagar, e aí ela vai ser readaptada para esse cargo. O que não pode ocorrer é ela estar recebendo menos, ou estando realizando uma atividade para a qual ela não tem competência e habilidade. Isso nunca foi sequer oferido dela, entendeu? São duas questões importantes. Sueli, você levantou a mão só para você falar e a gente seguir para o... Você já ouviu falar de quinquênio ou ADTS, de funcionário público? Você sabe o que é? Assim, quinquênio, no sentido dos 5 anos. É isso mesmo. Que um funcionário público, a cada 5 anos de trabalho, tem direito a 5% de aumento no salário. Uhum. E em alguns casos, depois de 5 anos, tem direito a 3 meses de licença remunerada, como se fosse um prêmio por ter exercido esse trabalho. Uhum. Aí, a lei municipal retirou esse direito de quinquênio para todos os funcionários, só que eu acredito que isso não está dentro da Constituição, assim, respeitando. Uhum. Assim, por isso que eu perguntei a você, só para ver se você sabia algo sobre isso. Não, isso existe. Agora, isso daí é uma matéria que vocês vão estudar, assim, vocês vão adentrar e estudar profundamente em direito administrativo, que aí vocês vão entrar em questões que eu acho que foi até, não sei se foi o João que falou, ou se foi você mesmo que falou sobre a questão do direito adquirido, do servidor público, depois que ele adquire a estabilidade, etc, etc. Enfim, são todos aí institutos que vão ser estudados para fins do direito administrativo, né? Da possibilidade de como funciona esse direito adquirido para um servidor público estatutário, que tem uma relação de direito, de certa maneira, de direito público com o Estado. Então, é uma questão bem, bem própria mesmo do direito administrativo. Vocês chegarão lá, quando vocês estiverem pagando direito administrativo 2, é a primeira matéria que vocês possivelmente vão estudar, é a parte de agentes públicos. Vamos lá. Prosseguindo, gente. Então, só para arrematar essa parte aqui, então, a lei, como ela é fruto do trabalho humano, ela sempre vai ser imperfeita de plano e de fundo. Existe essa possibilidade, e esse caso é um dos casos que deixa isso muito claro. Então, por isso, do porquê a gente precisa interpretar. E o segundo ou terceiro porquê da gente precisar interpretar é porque muitas vezes a lei ela também pode ter indeterminação semântica. Então, você simplesmente ler a lei, ela pode ser dúbia, ela pode ser polissêmica, então você pode não conseguir extrair ali o significado dela. E, além disso, muitas vezes, em razão do passar do tempo, a lei ela passa a ter determinadas expressões que precisam ser atualizadas. Um exemplo, inclusive, aqui, já que tem muita gente aqui que gosta de direito penal, era o que a gente tinha no nosso Código Penal. Nosso Código Penal é um código já antigo, né? E demorou muito tempo para, por exemplo, a expressão mulher honesta sair do Código Penal. Então, acho que foi 2000. Professor Morton, ou alguém que seja penalista pode me corrigir melhor, mas acho que isso aconteceu lá para os anos 2000. Então, a gente já tinha uma Constituição com uma ideia, né, de igualdade de gênero, assim, que suplantava tudo que existia no ordenamento anterior, mas, mesmo assim, essas dicções normativas, essas expressões, elas ainda continuam no texto normativo. Então, muitas vezes você precisa, já que o legislador demora, às vezes, para fazer esse tipo de supressão,
cabe muitas pessoas que estão realizando o processo de interpretação e aplicação do direito começar a rever determinadas coisas que não guardam mais, assim, são totalmente impróprias, desnecessárias, essa é a expressão melhor para esse caso específico, desnecessárias dentro do ordenamento jurídico, da forma como ele se constrói, dentro da sociedade, da forma como ela se propõe a ser, né? Então, a gente precisa muitas vezes interpretar também para a gente fazer essa atualização, já que às vezes ela demora para vir pela via legislativa, porque existe todo um processo legislativo para que isso ocorra. Então, a gente interpreta por todas essas razões. A lei ela é imperfeita, ela pode ter determinação semântica, ela precisa ser atualizada, são todas essas questões que nos levam à necessidade de interpretar. E o segundo questionamento é o que é que nós vamos interpretar, né? Ou seja, o que interpretamos, né? Assim, nós interpretamos normas jurídicas? Essa é uma questão interessante para colocar para vocês. Por quê? Na visão de alguns autores, nós não interpretamos normas jurídicas. O que nós interpretamos, por isso que eu estou usando esse termo desde o começo da aula, o que nós interpretamos são textos normativos. Então, quando eu abro o Código Penal, quando eu abro a Constituição, quando eu abro o Código de Defesa do Consumidor, o que tem ali para mim, no artigo 17 do Código do Consumidor, não é uma norma jurídica ainda, é um texto normativo. Quando eu realizar o processo cognitivo de interpretação, ao final desse processo de interpretação, eu vou ter, aí sim, uma norma jurídica. E se eventualmente eu vier a aplicar esse direito de alguma forma, decidir, se for um juiz ou alguma coisa desse sentido, aí eu vou ter uma norma de aplicação. Mas o que eu tenho antes desse processo interpretativo, aqui é a visão bem própria do Eros Grau que eu trouxe para vocês, é um texto normativo. Então, o que nós interpretamos, em última instância, é um texto normativo que ainda vai obter concretude, o significado dele ainda vai ser extraído pelo nosso processo de interpretação, tá? Eu trouxe aqui para vocês a literatura científica que vai justamente reforçar isso, tá certo? É só de um jeito mais bonito o que eu acabei de falar para vocês. Então, dentro desse raciocínio, temos texto normativo, normas jurídicas e normas de decisão, tá bom? E aí vocês podem, então, me perguntar, Ângelo, então, seguindo esse seu raciocínio, só os juízes são intérpretes do direito? Não. Por que não? Porque o que existe por trás, e aí Morton, assim, quando ele abriu a aula ali, eu vi já o gancho que eu queria pegar para justamente trazer para essa parte, porque todos nós interpretamos o direito. Eu, quando estou preparando aqui essa aula para vocês, e ali, lendo a Lei 8.112, pensando no caso concreto, etc., eu estou interpretando o direito. Agora, diferentemente da autoridade judiciária, diferentemente de um magistrado, a minha interpretação ela vai até um ponto. Ela vai até o ponto que eu extraio o significado desse texto normativo e transformo ela numa norma jurídica diante desse caso que eu estou tentando apresentar para vocês. Quando a gente está pesquisando em direito, dentro dessa perspectiva do Eros Grau, a gente também está interpretando o direito, sendo que somente os juízes é quem vão chegar naquele ponto mais culminante, assim, ou mais que você empresta uma maior materialidade, digamos, ao direito, porque eles vão transformar essa norma jurídica em norma de decisão, né? Ou seja, eles vão pegar e vão realizar o processo de fato, materialmente falando, de aplicação do direito. Eles vão sentenciar e dizer, no final vai dizer lá, cumpra-se, publique-se, etc, etc. Ou seja, aquela decisão, ela vai ser cumprida. Então, aquele direito ali, aquela norma de decisão, ela vai ser aplicada concretamente ao mundo do ser, onde a gente está. Já os pesquisadores, dentro dessa ideia de Eros Grau, eu sou meio assim, arredio a esse ponto de vista, porque eu acho que, na verdade, todos nós aplicamos materialmente o direito quando pesquisamos também, a depender do jeito que você pesquisa. Mas, dentro dessa perspectiva mais, pensando o direito um pouco mais metafisicamente falando, então, todos nós interpretamos o direito. A única distinção é quem vai parar nesse processo. Eu até coloquei aqui para vocês, porque aí fica esquematizado bonitinho para vocês, né? A gente tem a atividade do intérprete, que incide sobre o texto normativo. Quando a gente extrai esse significado, temos uma norma jurídica, e os magistrados é como se eles continuassem esse processo, até aplicar o direito e obter, portanto, a norma de decisão. Tranquilo? Todos entenderam até aqui? Aí a gente vai entrar na melhor parte da aula, a segunda melhor parte da aula, que são as classificações de interpretação. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Certo? 5, 4, 3, 2, 1. Vamos nessa.
Então, gente, vamos falar agora sobre as classificações, né, das espécies de interpretação. Essa parte é interessante porque aqui vocês começam a lidar com coisas que vocês vão materialmente utilizar quando vocês estiverem estudando, pesquisando ou, enfim, estagiando mais para frente. Existe uma classificação que é mais conceitual, claro, mas quando a gente chegar nessa parte relativa à natureza, a gente vai entrar nos elementos, nos ditos elementos de interpretação, que eles são coisas que vocês vão conseguir visualizar mais concretamente e vocês vão começar a organizar isso na cabeça de vocês para quando vocês começarem a ler os textos normativos. Então, vamos lá. Sim, quanto a gente, a interpretação pode ser pública ou privada, quanto à sua natureza gramatical, lógica, sistemática, histórica, teleológica ou sistemática, não se apressem, eu vou falar de cada uma com tranquilidade, quanto aos efeitos declarativa, extensiva, restritiva, modificativa e abrogante. Vamos lá falar sobre cada uma dessas coisas de maneira pormenorizada para ninguém ficar com dúvida. Quando eu digo que eu estou classificando uma interpretação em relação aos agentes e se trata de uma interpretação pública, eu estou dizendo para vocês que essa interpretação é feita por alguém, alguma pessoa, um órgão, uma instituição que faz parte do poder público. Pode ser o legislativo, o executivo, o judiciário, tanto faz, mas é alguém que está compondo aquela esfera pública, tá certo? Do Estado, em última instância. E aí essa interpretação pública, né, ela pode se subdividir em três. Ela pode ser autêntica, ela pode ser legislativa ou administrativa. A autêntica, judicial ou administrativa. A interpretação autêntica é aquela que é feita pelo poder legislativo, tá certo? Então vamos lá, o poder legislativo, muitas vezes, ele se depara com a seguinte situação. Você tem uma situação, alguma coisa acontecendo na sociedade. Vamos citar aqui um grande exemplo, hoje, que está todo mundo mudando senha e e-mail do cigarro. Uma ruma de dados sendo roubado da gente, CPF, etc., blá, e aí você tem essa situação. Isso está acontecendo no Brasil hoje, inclusive. Ano passado, antes, na verdade, disso, mas ano passado, principalmente, 2019, 2020, a gente teve uma grande discussão legislativa sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é justamente debates que existiram dentro do Congresso para você tentar, de certa forma, tutelar, né? Para você estabelecer regras mínimas, como já tinha acontecido com o Marco Civil da Internet, mas para você estabelecer algumas balizas para as coisas que acontecem e proteger também os cidadãos dentro desse ambiente mais virtual. Então, você tem normas gerais que estão lá na Constituição desde que ela foi promulgada, né, que protegem nossos dados ou que protegem a nossa intimidade, por exemplo, a nossa privacidade e intimidade. E aí o legislador ele vê uma situação, vê um problema e ele percebe que ele precisa, né, pegar essa norma e, de certa forma, trazer isso para essa questão do CPF. Eu estava brincando com o pessoal do projeto hoje, que eu disse, acho massa, que agora eu já sei o nome, o primeiro nome, o último nome e os 3 de CPF de todas as pessoas que estudam no FRN. Já dá para sair abrindo cartão de crédito aí em alguns cantos que não vão pedir. Com certeza, e ainda tem algoritmos específicos. Meu professor de matemática no curso ensinava como é que descobriu o resto do CPF, a gente fazia questão na matemática para isso. Poxa, se ele está ensinando, muita gente sabe. Eu sei que o nono número do seu CPF, você, com ele, você pode dizer basicamente onde você nasceu, a depender. Então, por exemplo, todos nós, 07, quem tem 4, nasceu ou no Rio Grande do Norte, ou na Paraíba, ou alguma coisa. Então, vocês que nasceram aqui no Rio Grande do Norte, podem parar para pensar o CPF de vocês vão ver que o nono dígito é um 4, certo? Então, existem vários algoritmos assim para você sair decifrando a vida das pessoas de acordo com alguns números de CPF delas. Enfim, fato é, o legislador foi lá e interpretou, dá uma interpretação, ele especifica mais a questão, né? E aí é uma interpretação que vem e se transforma, é aplicada em forma de uma produção legislativa. Todo mundo aí passando a mão na cabeça agora porque tem 4 não é isso? É isso mesmo, gente. Para vocês terem ideia, né, das coisas que existem aí no planeta e que vocês não sabem. E por isso que é importante que os nossos dados sejam protegidos e as pessoas que são responsáveis por proteger nossos dados saibam que essas coisas existem também. Então,
interpretação autêntica, basicamente, é essa que é feita, portanto, pelo Poder Legislativo. Só tome cuidado, tá, gente? Porque Kelsen, ele fala em interpretação autêntica, mas ele não tem nada a ver com isso aqui que a gente está estudando de hermenêutica, tá certo? Kelsen, o que ele fala de interpretação autêntica é outra questão específica própria, inclusive, da ciência do direito, que não é o nosso objetivo, porque a gente está trabalhando com a hermenêutica jurídica. A interpretação judicial, acho que não tem muito segredo para vocês, né? Aquela que é feita pelos juízes, pelos tribunais, etc. Só lembrar que quando ela é feita de maneira reiterada, ela vai gerando precedentes, esses precedentes vão se acumulando, vão gerando jurisprudências, e essas jurisprudências, não é que elas viram súmulas vinculantes, mas posteriormente é possível, né, que sejam editadas súmulas vinculantes diante de determinadas situações, onde o tribunal ele já vem decidindo, e muitas vezes ele precisa dar vazão, evitar, inclusive, né, as ditas súmulas que são mais defensivas do tribunal, para evitar que determinadas matérias continuem sendo veiculadas e sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário brasileiro, que tem 2 processos para cada brasileiro. Então é um número absurdo. Obviamente, não estou culpando o pessoal que entra com os processos, não. Pelo contrário, né? A aula passada, inclusive, deixou muito claro isso, mas só para que vocês entendam. E a interpretação pública administrativa, que é feita pelos órgãos da administração pública. Os órgãos e as pessoas que compõem a administração pública. Porque tanto vale para aqueles órgãos próprios da administração pública direta, secretarias, ministérios e tudo mais, como também vale para os entes da administração pública que estão lá na administração pública direta, como as autarquias. E especificamente as agências reguladoras. Eu trouxe até um exemplo aqui para vocês que vocês vão entender. Ok. Temos a Lei 11.343, que foi alterada, inclusive, recentemente pela Lei 13.000 e alguma coisa. Não vou lembrar o número agora da lei. Que foi. Se alguém lembrar aí, bota aí no chat, que eu particularmente não sou péssimo de saber o número de lei assim. Mas a Lei 11.343 é a lei de drogas, aqui no Brasil. E aí ela vai tipificar alguns crimes que estão relacionados com isso e tal. Aí no artigo 33, ela diz para a gente o seguinte, ó, importar, exportar, remeter, preparar, produzir, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização e desacordo com determinação legal regulamentar. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Agora, a gente lê o artigo 33, e aí a nossa primeira dúvida, acredito eu, se a gente está tentando aplicar ele ao caso concreto, para essa legislação aí, o que é considerado droga? Se eu for pego com um maço de cigarro, se eu for pego com 20 litros de uísque, se eu for pego com 10 gramas de maconha, o que vai ser considerado droga para fins do artigo 33 especificamente? Aí, quando a gente vai lendo a lei, né, logo no começo, geralmente isso já vem especificado, que é o caso da 11.343, lá no parágrafo único do artigo 1º, ela diz, olha, para fins desta lei aqui, que a gente está vendo, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, apesar do parágrafo 1º do artigo 1º tentar dizer para a gente o que é droga, no final das contas ele não diz, né? Porque ele diz assim, substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em... Então, assim, por esse parágrafo, às vezes a gente não tem assim, a noção, a compreensão do que possa vir a ser considerado. Então, o que é que acontece muitas vezes? Vem, e é porque eu não coloquei aqui, mas aí você tem uma portaria, não é uma portaria, eu esqueci agora o termo, mas enfim, é uma normativa que é expedida pela Anvisa, certo? Que vai dizer para a gente, vai sair classificando, tem 300 páginas dizendo tudo que vai ser considerado droga para esses fins, entendeu? Então, vai trazer 229 espécies de maconha que vão ser consideradas, né, como droga, sei lá, todas as composições químicas possíveis e imagináveis para fazer metafetamina, etc. Enfim, vai sair lá discriminando tudo que é considerado, que pode vir a ser considerado como droga. Então, isso, e a Anvisa é uma agência reguladora, né, ou seja, uma autarquia em regime especial, que cuida justamente, em última instância, dessa questão da vigilância sanitária, né? Então, é uma interpretação administrativa que é feita especificamente por esse órgão para que auxilie o aplicador do direito, posteriormente, até mesmo o juiz, que vai se deparar para fazer uma interpretação judicial, especificando se aquela substância com que a pessoa foi apreendida diante daquele caso concreto
pode ser, digamos assim, pode fazer com que ela venha a ser enquadrada, portanto, nesse tipo que está previsto aí no artigo 33 da Lei 11.343. Então, você vai vendo que, inclusive, essas modalidades de interpretação, muitas vezes elas vão atuando em conjunto, né? Espera aí, gente. Por algum motivo, alguém me ligou aqui. Vocês estão me escutando? Voltei? Estou aqui? Beleza, né? Ok. Então, deu para entender, né? Isso aqui é um exemplo de uma interpretação administrativa, porque é a Anvisa, em última instância, que vai fazer isso aqui, tá certo? Que depois vai chegar aqui e vai especificar o que o parágrafo único do artigo 1º terminou pedindo. Tranquilo? Dúvidas? Tudo certo? Tudo certo, gente? Beleza, vamos nessa. Opa, alguém? Samuel, ligou o microfone? Dúvida? Não, acredito que sim. Ah, tá bom. Laura até se referiu à norma penal em branco, ela está avançada, entendeu? Fui eu não, Não, foi João e Lucas, aí eu perguntei o que que seria, Ah, tá. entendeu? Tem razão, tem razão. João já tinha falado, exatamente. O pessoal aqui já está... Não conheço nada de direito, estou conhecendo agora. Aprendi com o Gabriel Lucas. Vamos lá, gente. Dito isso, aí assim, a interpretação privada é o que a gente vai fazer, certo? A interpretação a dita privada, feita pelos agentes privados, é aquela que vocês vão encontrar, muitas vezes, quando vocês forem comprar ou baixar os livros que vocês vão estudar, né? Ou seja, você vai ter ali os doutrinadores, os pesquisadores que vão estar produzindo livros, e esses livros não são nada... Você compra um livro, Direito Civil, Obrigações, o que é que tem naquele livro? Uma interpretação. Em última instância, você tem uma pessoa que pesquisou muito e ela está extraindo o que está lá no texto normativo e está ordenando de uma forma sistematizada. Gente, eu não sei se o que está rolando aí no chat foi alguma coisa que eu falei ou se é alguma questão paralela. Se eu falei alguma coisa, aí vocês vão me dizendo, tá certo? Foi Ou esse seja, negócio branco aí. da norma penal. A norma penal em branco. Então, os pesquisadores, os doutrinadores vão fazer isso, e os jurisconsultos também, né? Então, quem são os jurisconsultos? Jurisconsultos são pesquisadores ou pessoas de notório saber jurídico que, às vezes, são contratados ou são convocados para que ofereçam pareceres, muitas vezes, para determinadas questões que estão aí sendo discutidas. Pode ser um parecer para embasar um projeto de lei, pode ser um parecer para reforçar uma tese que você vai apresentar a um juiz numa causa de extrema relevância, tentando modificar alguma decisão, algum precedente, quebrar um precedente. Então, nesse caso, nós, muito possivelmente, vamos fazer esse tipo de interpretação. Vocês, acredito eu, que vão ser grandes e grandes professoras, professores, pesquisadoras e pesquisadores, muito possivelmente vão estar aí elaborando seus livros, suas teses, etc., e vão estar, obviamente, acredito eu, interpretando o direito, tá bom? E aí chegamos na cobertura desse bolo de hoje, que são as formas de interpretação de acordo com a natureza, porque isso aqui, gente, são os elementos ou os processos de interpretação. Vai ser apresentado para vocês sobre diversas nomenclaturas ou os tipos de interpretação. Mas isso aqui é somente uma classificação da interpretação de acordo, em última instância, de acordo com a natureza dela. Né? A depender da natureza, né, assim, do que ela vai levar como um elemento principal para extrair esse significado, ela recebe uma tipologia dessas. Quando eu estou falando para vocês de interpretação gramatical, é a mais tranquila, né? É a dita interpretação literal. Ou seja, eu vou fazer uma análise, que é uma análise, como eu coloquei para vocês, que é morfológica e sintática. Então, eu vou olhar para o texto normativo e, gramaticalmente, eu vou tentar extrair o que está aí no significado dele. Eu não vou fazer um esforço de tentar pensar o que o legislador pensou quando criou esse preceito. Eu não vou me preocupar com a finalidade que essa norma tem que ter. Eu não vou me preocupar se ela precisa ou não ser atualizada. Não, a interpretação gramatical é uma análise morfológica e sintática. É um processo que é mais mecânico, ele é silogístico. Então, você lê o termo, muitas vezes, e aí você extrai o significado. Ou então, você é um gênio da gramática, como, por exemplo, Rui Barbosa. Então, eu trouxe aqui para vocês esse caso, que é um caso que, pelo menos, é relatado aí em alguns livros.
Rui Barbosa, ele aceitou receber uma condecoração estrangeira. E aí ele foi alvo dos adversários políticos dele, porque eles insinuavam que por ele ter aceitado essa condecoração estrangeira, ele tinha perdido os direitos políticos dele. Tudo isso nos termos do artigo 72, parágrafo 2º da Constituição de 1891, que ela dizia o seguinte: os que aceitam condecorações ou títulos nobiliárquicos estrangeiros, os que aceitam condecorações ou títulos nobiliárquicos estrangeiros perderão todos os direitos políticos. E aí, diante desse caso, fazendo somente a interpretação gramatical, Rui Barbosa, ele tinha que fazer a defesa dele. Vocês conseguem ver alguma possibilidade, diante desse caso, de Rui Barbosa fazer a defesa dele? Ou seja, dele não perder os direitos políticos dele? Não, vocês estão vendo, vi a resposta de João, a pergunta de Luiz, está indo bem nesse sentido da gramática, né? Qual foi a tese que foi defendida por Rui Barbosa, então, para que ele vencesse os seus adversários? Se valendo da interpretação gramatical, Rui Barbosa fez a sua tese da seguinte forma: em face da gramática, quando dois adjetivos pós-postos a dois substantivos, quando temos dois adjetivos pós-postos a dois substantivos, embora separados pela disjunção ou, ambos adjetivos hão de se referir aos substantivos. Ora, eu aceitei uma condecoração estrangeira, mas não nobiliárquica, porque ela não me imprimiu nenhum tipo de nobreza. Portanto, nesse caso, eu não incorri na sanção constitucional, porque a sanção constitucional está dizendo que ele precisa, necessariamente, essa condecoração que ele tem que receber, tinha que imprimir para ele também, né, como se fosse o adjetivo nobiliárquico. Então, esses dois adjetivos que estavam ali postos, eles tinham que necessariamente incidir nesse caso. Então, ele fez uma interpretação puramente gramatical, né? A argumentação dele foi puramente com base, né, na gramática, para elaborar a tese de defesa dele. Então, nesse caso aqui especificamente, a gente não tem uma interpretação tão clara assim, né? Não é a utilização do elemento gramatical de uma forma muito silogística, assim, a não ser que a pessoa seja um gênio da gramática, não é o meu caso, por exemplo, então, assim, eu não conseguiria pensar em muitas saídas para isso, mas é uma tentativa, né? É um processo de você pegar o elemento gramatical e aí você aplicar para você elaborar a sua tese de defesa, ou, enfim, aplicar o direito da forma que é a forma, para esse caso especificamente, a forma adequada para a tese que ele, Rui Barbosa, estava defendendo. Tranquilo? Então, aqui uma hipótese da aplicação desse elemento gramatical. Além do elemento gramatical, da interpretação gramatical, nós temos a interpretação lógica. A interpretação lógica, gente, ela se preocupa muito mais, ou melhor, assim, o objetivo principal dela. A gramatical, você pode ver que ela fica com esses elementos que são mais internos à norma, né? Ao texto normativo, melhor dizendo. A parte mais gramatical. A lógica, não. Ela vai levar em consideração elementos que sejam mais externos e que, às vezes, estejam mais vinculados à própria vontade do legislador. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Não se preocupe, gente. Aqui a gente não vai dar uma grande viajada em questões de lógica, não. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, assim, bem tranquilo de como a interpretação lógica ela resolve muitas vezes. Nem invente, viu, professor? Nem invente. Porque a gente está traumatizado já. Fique tranquilo, a viagem é só no final da aula, quando a gente for falar de Direito e Arte, mas é bem rapidinho também, e é uma viagem gostosa. O artigo 244 do Código Civil, ele diz para a gente a seguinte coisa, olha só, vamos lá. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, certo? A escolha pertence ao devedor, se o contrário não resultar do título da obrigação. Então, se eu tenho um negócio jurídico, certo, que foi travado, eu sou o devedor, Morton é o credor, é uma coisa que vai ser determinada pelo gênero e pela quantidade, e a gente não, assim, estabeleceu quem tinha que determinar o que tinha que ser entregue no final das contas, eu vou fazer essa escolha, certo? Mas eu, enquanto devedor, não posso dar a coisa pior
nem posso ser obrigado, por Morton, a prestar a melhor. Agora, olha só, se eu fosse fazer uma interpretação puramente gramatical disso daqui, eu ia chegar num resultado muito absurdo, que é o seguinte: eu posso dar para Morton qualquer coisa que não seja a pior coisa. Então, assim, eu penso na pior e imediatamente, assim, 1 centavo acima da pior, eu posso entregar para ele. Sendo que, logicamente, não foi essa a ideia do legislador. A ideia do legislador foi o seguinte: olha, se vocês não firmarem na obrigação nem nada o que vai ser especificado, o que vai ser entregue, tudo mais, etc., você, Ângelo, escolhe, mas você tem que dar uma coisa que seja razoável, que não seja melhor nem seja pior, ou seja ali um meio termo. Então, isso aqui é uma interpretação lógica, entendeu? Você pensa mais ou menos o que o legislador... Porque, assim, tem vezes que vai ser impossível você, através de uma interpretação assim, dizer, o legislador, nesse caso, quis tal coisa. Às vezes é difícil, não tem como. Mas, nesse caso, é óbvio, né, gente? Assim, não precisa fazer um esforço cognitivo extremo ou alguma coisa nesse sentido. Tem aí Está muito claro que a intenção do legislador é dizer, olha, usem a razoabilidade, em última instância, né? Entregue um padrão mediano. Professor, mas o erro é ele achar que todo mundo vai pensar razoavelmente. Aí o que é razoavelmente? Aí fica nesse processo. É melhor ir fazer igual amigo secreto, definir o preço do presente, assim, tipo assim, R$15, até 50, até 30. Porque não tem como. Como é que você vê uma nação, um país todinho? Todo mundo vai ser razoável, não, ninguém aqui vai querer dar o mínimo. Cara, que coisa doida. Olha, imagine que o nosso Código Civil ele tem 1.000 e traçalhões artigos, certo? Imagine, e ele é escrito desse jeito, imagine se o legislador tivesse especificado todas as coisas, vocês iam pagar direito civil, assim, o curso de direito ia ter 12 anos e vocês iam pagar direito civil da primeira até a última cadeira, entendeu? Porque é muita coisa, assim, e o legislador ele traz a norma muitas vezes mais aberta, né? E aí cabe, se eventualmente as pessoas não, porque isso aqui é uma faculdade também. Geralmente a prática que existe é que as pessoas especifiquem qual vai ser o objeto da prestação, entendeu? Quando ela é determinada pela quantidade ou pelo gênero, você diz, você vai ter que me entregar, sei lá, 10 sacas de arroz, algo nesse sentido. Mas se eventualmente isso não foi estabelecido, né? Aí vem o juiz para dizer justamente, olha, e aí a pessoa me entregou uma coisa que é a pior coisa possível, ou a primeira coisa imediatamente para depois é possível, para o juiz dizer, olha, vem cá, vamos resolver isso aqui, etc, blá, blá. Então aí entra a interpretação do magistrado também, utilizando justamente esse elemento lógico, em última instância, né? Mais ou menos, essa é a tentativa do legislador, entendeu? É só deixar uma margem para que justamente as pessoas tenham a liberalidade de firmar essas obrigações, não fiquem tão engessadas nesse ponto, mas que se eventualmente isso não vier a acontecer, que haja uma razoabilidade mínima, né, entre as partes, ou pelo menos que o magistrado, quando for aplicar a lei, ele possa aplicá-la de maneira razoável. Thalissa levantou a mão. Foi só para perguntar, mas se por um acaso alguém quiser interpretar de forma gramatical, não de forma lógica? Olha, vou dizer para você, assim, eu vou primeiro dizer para você como acontece na prática e depois vou dizer tecnicamente como acontece. Na prática, muitas vezes a cabeça do juiz é um mundo, né? Então, às vezes é um mundo próprio dele, é o fantástico mundo dele. E aí, a gente tem decisões assim, a gente precisa se esforçar muito para saber que no Brasil, aqui eu nem entro em casos muito polêmicos, eu digo mais corriqueiramente, que a gente tem decisões bem complexas, assim, né? Todo mundo já viu alguma decisão absurda. Mas, tecnicamente falando, não, porque o próprio entendimento que existe hoje é que você só se utiliza, de fato, de um elemento, de uma interpretação puramente gramatical, se essa interpretação puramente gramatical ela for, de fato, suficiente para sanar, né, para entregar, porque a função do magistrado, a função da justiça, quando ela precisa interpretar um preceito normativo e aplicar o direito, assim, um princípio básico do processo é justamente a prestação efetiva da tutela jurisdicional, né? Então, se o juiz ele chega, faz uma interpretação puramente gramatical e sentencia, ele está fazendo qualquer coisa menos obedecendo a esse princípio, entende? Porque é papel dele passar por esses elementos gramaticais de forma que ele dê uma interpretação
que realmente se ajuste, né, e que traga para aquelas partes, a gente volta lá para as nossas primeiras aulas, as aulas do professor Morton, que entregue para as partes minimamente um senso, até para aquela que eventualmente está sucumbindo, que está perdendo, a ideia de que ali você tem, de fato, uma prestação jurisdicional que, em última instância, é justa, entendeu? Se ele faz uma interpretação com base nesse artigo puramente gramatical, ele está passando por cima de quase todas o que a gente entende, em última instância, sobre técnica hermenêutica, né? Porque não existe só o elemento gramatical, existem todos os outros elementos, e aí cabe ao juiz passar por esses elementos para que ele possa realmente extrair o significado dessa norma. Nesse caso, se ele fica só no elemento gramatical, ele vai ter uma interpretação completamente distorcida do que esse dispositivo ele realmente significa, né? Então, assim, beleza, superior ao elemento gramatical, consegui alcançar aqui consegui extrair desse texto normativo o significado dele? Não. Então, aí cabe ao magistrado se utilizar dos outros elementos, né? Então, vou aqui para o lógico. Serviu? Vou trazer depois um exemplo para vocês que a gente vai mostrando como isso vai passando. Serviu? Não serviu. Vou para o sistemático. Serviu? Não serviu. Ou então, eles vão se complementando também. Existe a possibilidade de você utilizar esses elementos em conjunto também. Toda vida que você interpreta uma norma, você interpreta, por exemplo, com atenção ao próximo elemento que a gente vai ver, que é o sistemático, né? Você pensa o ordenamento como um todo harmônico, né? Então, esses elementos, eles, de certa forma, se harmonizam. Então, esse processo cognitivo da interpretação, ele não pode ficar distrito tão somente, bitolado a só um elemento. Essa lógica de você interpretar tão somente gramaticalmente é uma lógica já superada assim, na teoria do direito. Ela existia lá no século XIX, com a ideia da escola de exegese na França, a ideia de você limitar o poder do juiz, manter ele adstrito somente aos termos do Código Napoleônico, né? O juiz que é tão somente a boca da lei. Isso é uma ideia que no direito, de certa forma, já foi superada. O entendimento, até na hermenêutica mais clássica, que é, digamos assim, a mais básica, né, que não vai lidar com os hard cases, é justamente de que o juiz ele tem que fazer uso, o intérprete, né, que enfim está aplicando essa norma, tem que fazer uso, na medida do possível, né, observar todos esses elementos gramaticais, todos esses elementos interpretativos, quando ele for realizar o processo de interpretação. Beleza? Professor, o senhor indica algum livro que trata sobre essas escolas teóricas do direito? Tipo, que vai do início até o mais, como é que eu posso dizer, apurado hoje em dia? O quarto que eu coloquei lá naquela lista das 4 referências, do Marcelo Zon, eu esqueci o sobrenome dele agora, que vai só trabalhar essa parte das escolas e dos métodos de interpretação. E o do Maximiliano é um livro muito antigo, mas eu considero um livro muito bom para você passar pela hermenêutica clássica. Aí quando a gente vai para a dita hermenêutica mais contemporânea, com as mudanças de paradigma do pós-positivismo, etc., aí já são outros autores, entendeu? Porque aí já são questões mais específicas, o conflito das normas no espaço, o conflito das normas no tempo, a concretização de princípios constitucionais. Então, já é um outro tipo de hermenêutica, né? Até o Barroso terminou ficando muito conhecido por um livro dele de hermenêutica nessa área, mas, enfim, existe uma série de outros autores, inclusive autores estrangeiros. Mas para essa parte que a gente está vendo aqui, o quarto livro daquela lista de referências e o do Maximiliano, eu acho que eles são muito bons. Mas vocês vão estudar isso, tá, gente? Aqui eu estou só dando um geralzão para vocês. Vocês vão estudar hermenêutica jurídica, não se preocupe, vocês têm uma matéria só para isso. Aqui eu estou introduzindo vocês para vocês não ficarem perdidos nesse começo de curso, porque é uma matéria que só vem lá para o 3º, 4º período. Tranquilo? Lucas, certo? Thalissa também? Tranquilo. Obrigado pela indicação também. Nada. Thalissa Eu entendi, também? obrigada. Sueli levantou a mão? Só esse daí eu me lembrei outro dia, eu vi no jornal que teve um processo de Lula que o juiz escreveu, ou foi uma letra errada, ou foi uma palavra. E até nisso o advogado tentou se aproveitar disso, assim, eu achei assim, até um ato de desespero. Uma palavrinha errada, ele tentou usar isso a favor, sabe? Mas aí não foi dada importância nenhuma, aí o processo seguiu. Uhum. Entendi, acontece bastante. Inclusive, existe um recurso processual que ele serve justamente, mas aí, obviamente, ele é utilizado no caso das sentenças dos magistrados,
que ele serve justamente, às vezes, para corrigir, né? Não necessariamente uma palavra, mas às vezes quando o juiz emprega algum termo que tem duplo significado e ele não explica muito bem, enfim, quando existe obscuridade, etc., que é um recurso chamado embargo de declaração, né? Porque essa questão terminológica ou das palavras em si, ela, às vezes, uma palavra ela pode trazer um prejuízo muito grande, ou se ela é empregada de uma forma que não se explica porque ela está ali colocada, né? Ou se você eventualmente coloca ela inadequadamente, ela pode trazer algum tipo de prejuízo. Não sei se é o caso, não acompanhei esse caso, mas isso pode trazer algum tipo, assim, de forma geral, isso pode trazer algum tipo de prejuízo às partes, dependendo de como seja feito. Dependendo de como seja feito, inclusive, pode ser contrário à lei, né? Porque hoje em dia você não pode empregar, por exemplo, conceitos jurídicos indeterminados ou fazer paráfrase de ato normativo sem explicar porque você está colocando ele lá, né, numa sentença, por exemplo. Mas, enfim, isso vocês vão estudar em processo civil, não se preocupem, tá? Que é só o exemplo mesmo do... Enfim, isso aqui eu já expliquei para vocês, então eu vou passando, tá, gente? É porque é só para quando vocês estiverem estudando em casa. Além da interpretação lógica, temos a interpretação sistemática, que eu já estava falando para vocês, adiantei um pouco. A ideia da interpretação sistemática, desse elemento, é justamente pensar o ordenamento jurídico como um todo, né? Você não pode, muitas vezes, decidir sem considerar o ordenamento como um todo, porque você pode gerar um tipo de ruído dentro do ordenamento que pode ser muito complicado. Vou dar aqui um exemplo bem rápido para vocês. Eu não tenho como adentrar, é uma pena, porque eu queria abrir aqui para mostrar para vocês. Mas, assim, a decisão que o STF tomou em 2017, 2016, foi 2017, agora não vou lembrar, foi uma ADC, que permitia o principiar da execução penal em segunda instância, era uma coisa, assim, absurda. Era uma tese que, assim, naquela época eu estava estudando muito hermenêutica, que a gente trabalhou essa questão, era uma tese autofágica. Tanto essa tese como a tese do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, eu também não vou lembrar, foi no ADPF, eram duas teses completamente autofágicas, no sentido de que, se você fosse aplicar os preceitos daquelas duas teses, assim, como regra, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, você ia permitir suplantar todo e qualquer direito fundamental de acordo com uma interpretação meramente política e contrária à lei, especificamente no caso da ADC, e no caso da DPF, você ia permitir que o Poder Judiciário, de certa forma, ele determinasse algumas coisas de forma muito arbitrária para o Poder Executivo, entendeu? Então, assim, era você subverter a lógica, na segunda tese, da repartição, assim, de forma muito grosseira, tá, gente? Eu não tenho como especificar aqui, mas só para vocês entenderem. Era você subverter a lógica da repartição de competências ou de poderes no Estado brasileiro numa primeira tese, e na primeira tese era você subverter a lógica de que direitos fundamentais eles não podem nunca ser suprimidos, né? A não ser que você convoque uma constituinte originária e você crie um outro catálogo de direitos fundamentais, nem mesmo por emenda constitucional, nesse caso. Muito menos por uma ação de declaração de constitucionalidade que fazia uma interpretação conforme a Constituição para dizer que um negócio lá que estava expressamente no Código Penal e que está expressamente escrito na nossa Constituição era, na verdade, diferente do que estava expresso lá. Era a interpretação da cabeça nesse caso, da primeira tese do ministro do STF, que permitiu principiar das execuções penais na segunda instância, ou seja, você, a partir da segunda instância, você já pode cumprir pena, né? Você está lá cumprindo a pena como se você estivesse cumprindo definitivamente. Então, você suprime a lógica da presunção de inocência, né? Que é uma garantia fundamental. Enfim, só colocando para vocês. Então, esse tipo de interpretação, você precisa ter um pouco de cuidado, porque quando você vai interpretar, você tem que pensar o ordenamento jurídico como um todo, né? Senão você coloca ali um ruído, você pode colocar a perder boa parte, né, das questões que estão dentro desse ordenamento. Aí vira uma grande confusão, ninguém mais sabe o que fazer, e aí você abre margem para todo tipo de decisão não fundamentada ou fundamentada com fonte, vozes da cabeça do juiz. Tranquilo? Isso aqui vocês vão estudar bastante ainda, inclusive deixei aí para vocês uma recomendação, quem gosta disso, de estudar a harmonia do ordenamento jurídico, teoria dos sistemas, etc., o Niklas Luhmann, ele tem assim, um livro só sobre teoria dos sistemas. Niklas Luhmann e Marcelo Neves. São dois autores
bem densos, é claro, obviamente, assim, são realmente autores para vocês irem lendo, assim, ao longo da graduação, mas que vão trabalhar muito bem essa questão da teoria dos sistemas dentro do direito, que é bem bacana, para quem gosta desse elemento. A interpretação histórica, tá, gente, vem do nosso colega da Forca, da aula anterior, não vem dele, assim, não foi só ele que pensou isso, é do pessoal da Escola Histórica do Direito, né, e Savigny é o expoente, digamos assim. A lógica do elemento histórico da interpretação é você ou ir buscar as causas mais remotas do instituto que você está eventualmente interpretando, ou você ir buscar o contexto no qual essa legislação ela veio a ser criada, para você tentar identificar ali, né, que estava acontecendo naquele momento que aquela lei ou que aquele texto normativo surgiu, para você tentar extrair dali, talvez, a possibilidade do que o legislador tem em mente para você aplicar ele ao caso concreto. Então, sei lá, se eu estou me deparando com uma situação aqui que envolve posse e propriedade, por exemplo, ou a propriedade, eu posso tanto voltar 3 séculos, se eu quiser, ir lá nos contratualistas e pensar na ideia da propriedade como a última liberdade natural do homem, etc., e que veio como garantia fundamental nos primeiros contratos sociais, nas primeiras constituições ou declarações de direito, ou eu posso pensar no direito de propriedade também, mais próximo da gente, lá da Constituição de 88, né, da forma como ele foi colocado pelo constituinte originário, com as ressalvas da função social da propriedade, né, com todas as ressalvas que envolvem a necessidade de um uso racional, digamos assim, desse exercício do direito de propriedade e coisas nesse sentido. Isso vai depender muito, obviamente, do que você está se debruçando, mas o elemento histórico, ou a interpretação histórica, ela quase sempre vai cuidar ou do dito origo legis, a origem desse instituto, desse que você eventualmente está estudando, ou dito ocasio legis, o contexto onde eventualmente esse instituto passou a integrar o ordenamento jurídico. Ou seja, causas mais remotas ou causas mais contextuais, mais próximas. Já estou chegando no fim, tá, gente? A interpretação teleológica, ou a dita finalística, ela está muito mais relacionada com a finalidade da norma. Então, parte-se do pressuposto de que a norma ela é um vetor, a norma ela é um meio, muitas vezes, para a gente alcançar um determinado fim. Então, ela se preocupa com a finalidade que essa norma, de certa forma, preconiza. Vou colocar aqui de um jeito muito simples para vocês, é melhor do que dar 3 bilhões de conceitos. Olha esse exemplozinho, muito simples, e aí vocês vão ver, para pegar o que Thalissa perguntou, inclusive, como a gente vai trabalhando isso dentro da nossa cabeça. Temos uma estação ferroviária de uma cidade X, certo? E que tem um aviso lá, na entrada dela. É proibida a entrada de cães. Beleza. Em determinada ocasião, chega um homem com um urso, certo? E esse homem que está com o urso insiste em entrar, alegando que a proibição lá da placa é para cachorro. É proibida a entrada de cães. Logo em seguida, chega uma mulher cega que também tenta ingressar na estação utilizando o seu cão-guia, certo? Com base na interpretação gramatical, quem entra? Só gramatical. O cara com o urso, né? Óbvio. O cara com o urso entra. Alguém tem dúvida? Se eu for só pela gramática? Professor, Não, é proibida a entrada de cães, só que a pessoa cega estava com o cão-guia, então poderia entrar. Mas o cão-guia é um cachorro, como qualquer outro. Ele só é treinado para essa finalidade específica. Então é um cachorro. Quem entra? O urso. Alguém tem dúvida que o cara com o urso entra dentro do trem? Eu não tenho. Tranquilo? Beleza. Agora, se eu fizer uma interpretação puramente lógica dedutiva, formalística, sim, puramente formal, quem é que entra? A mulher com cão-guia. Formalmente, considerando que tem uma proibição expressa dizendo é proibida a entrada de cães? Formalmente, tipo, o que está escrito, né? Então ela não entraria também. Aqui é uma lógica dedutiva, sabe? Formal. É um processo mais mecânico. Não entra ninguém. Não entra nem o cara com urso, porque, pelo amor de Deus, é absurdo, mas também não entra a pessoa com cão-guia. Agora, se eu faço uma interpretação finalística ou teleológica, se eu passo a entender, bom, olha, aqui o legislador, ele obviamente trouxe uma proibição, mas a ideia dessa proibição é que você não entra, assim, todas as pessoas
não andem com animais dentro do trem por uma questão de saúde, de segurança, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, no caso especificamente de você proibir uma pessoa, uma PCD, de entrar num trem com o seu cão-guia, você está, inclusive, importando para essa pessoa, colocando ela, talvez, numa situação perigosa. Então, nesse caso, logicamente, mas finalisticamente, pensando na finalidade da norma, você vai estar contribuindo para o que o legislador, em última instância, quis evitar quando ele trouxe esse tipo de proibição. Então, perceba que aí, nesse caso, você vai lendo a norma e você vai começando a pensar, caramba, esse elemento, só usar aqui o elemento gramatical, não vai resolver o problema, porque eu vou ter uma decisão completamente absurda. Aí você vê essa lógica do tipo formal, também não me parece muito, assim, razoável que eu não permita que essa pessoa entre com o cão-guia dela. Então, você vai procurando, não é assim que você já tem uma decisão no fundo do seu coração e você vai procurando um elemento para ter um viés de confirmação. Mas você vai usando esses elementos e você vai vendo as decisões que são possíveis, e aí, com base nisso, você, obviamente, existe dentro de você, você pensa o ordenamento de uma forma geral e você, de certa forma, consegue embasar, portanto, essa decisão, de uma forma que, minimamente, você tem ali algo que, assim, grita na sua cara dizendo, isso aqui é justiça, em última instância. Entende? Então, esse processo da interpretação é um processo que faz com que a gente vá passando por todos esses elementos. Tranquilo? Por fim, nós temos a interpretação sociológica. A interpretação sociológica ela pode ter variadíssimos objetivos, mas temos 3 objetivos principais, um eficacial, um atualizador e um transformador. Menino, preciso correr. Rapidinho, mas aqui já é o finalzinho da aula. Uma interpretação sociológica, ela pode ter um objetivo eficacial no sentido dela tentar trazer eficácia para uma norma jurídica que não está produzindo efeitos. Eficácia de uma norma jurídica, acho que vocês ainda vão estudar. Eficácia de uma norma jurídica está muito relacionada com a aptidão que uma norma tem para que ela venha a gerar efeitos. Eu estou morrendo de medo. Isso aí fazendo meu relatório, para depois eu entregar lá no estágio de docência. Ele falou besteira ali, não sei o que mais lá, entendeu? Morto, não sei se você pegou aí, mas você está sendo denunciado no chat, viu? Eu sei. Tá fazendo muitas anotações. Eu tô... Não se preocupe não, que são elogiosas as anotações. Tá dizendo, ixi, Maria, falou uma besteira ali sem tamanho. Daqui a pouco eu vou ali corrigir o que ele falou. Mas, Morto, se eu falei alguma besteira, pelo amor de Deus, você tem toda a liberdade aí para me corrigir. Eu fico anotando aqui as coisas para falar. Eu tô anotando as coisas para falar, mas aí termina perdendo a... Não quero atrapalhar, não. Não, mas se precisar, pelo amor de Deus, entra aí, Morto. O objetivo eficacial, gente, é justamente isso. Então, você tenta fazer, assim, dar uma interpretação à norma para que ela possa produzir os seus efeitos, né? Então, vamos aqui. O artigo 37 da nossa Constituição, ele diz o seguinte, olha, o direito de greve do agente público, tá, gente? Do servidor público, será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Aí, o legislador promulgou a Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público Federal, e não falou nada sobre o direito à greve. E aí, o que é que você fica na cabeça? Putz, a Constituição diz que a greve do servidor público vai ser definida em lei própria, e não existe lei própria, ou a lei própria não fala sobre direito à greve. Então, isso significa que o servidor público federal ele não tem direito à greve? Não. Aí o tribunal, o STF, foi provocado, e aí ele fez uma interpretação assim, cujo objetivo final era justamente dar eficácia a essa norma, dizendo, olha, enquanto o legislador não trouxer uma norma regulamentando o direito de greve do servidor público federal, vai ser aplicado a ele aquelas disposições que se aplicam aos demais trabalhadores previstas lá na CLT. Então, o STF fez isso, resolveu o problema, deu eficácia, portanto, ao que está no inciso 7º do artigo 37, um dos objetivos da interpretação sociológica. O objetivo atualizador é uma tentativa de você dar um pouco de elasticidade à norma, porque, de repente, estão surgindo aí novas situações que não puderam ser previstas pelo legislador. Então, só para dar um exemplo para vocês, assim, bem simples, não é da geração de vocês, mas antigamente a correção monetária era um instituto que não era bem visto pelo ordenamento jurídico brasileiro, até que a gente passou por uma superinflação no final da década de 90,
e que as pessoas não sobreviveriam, os contratos não sobreviveriam se não fosse possível você fazer reajuste de acordo com correção monetária. Então, veio uma situação posterior que fez com que o legislador precisasse atualizar, de certa forma, alguns dos preceitos, né, jurídicos. E aí, questões de internet, como eu já falei para vocês, de biogenética, também podem servir nesse caso. E o objetivo transformador, que está relacionado com a ideia de você trazer alguma mudança, de fato, né, de interpretação para que você possa atender a exigências que são exigências do dito bem comum, como, por exemplo, a ideia que posterior veio, né, você já tinha uma ideia de você proteger o consumidor de determinados tipos de contratos, que eram os contratos de adesão. Aí depois você tem a vinda do CDC, a interpretação que é feita do CDC sobre eventuais cláusulas abusivas que vêm no Código de Defesa do Consumidor e coisas nesse sentido. Então, temos esses 3 tipos de objetivos da interpretação sociológica. E aqui só um sprint de 50 metros rapidinho. Em relação aos efeitos, gente, as interpretações elas podem ser declarativas. Vamos aqui bem rápido, só para vocês entenderem. Uma interpretação declarativa tenho aqui o espírito da lei, tenho aqui o texto, a letra dessa lei, e existe uma correspondência entre eles, tá certo? Então, eu leio a norma e, ao interpretar, eu basicamente não estou estendendo ou diminuindo, restringindo, né, o espírito que está contido nela. O espírito dela corresponde ao que eu consigo extrair desse texto normativo, tá certo? Então, quando eu faço uma interpretação gramatical, eu consigo fazer isso de uma maneira você consegue ver essa interpretação declarativa de uma forma muito clara. A extensiva é justamente quando o espírito dessa lei é muito mais extenso que o texto normativo. Então, às vezes, eu preciso dar uma estendida nessa norma. Por exemplo, eu tenho a previsão de indenização por danos materiais e morais, mas eu sei que existe uma categoria dentro disso que se chama de danos estéticos. Então, eu dou uma estendida nessa ideia de danos materiais e morais para abarcar também os ditos danos estéticos, né? Então, eu dou uma ampliada no espírito dessa lei. A restritiva é justamente o processo inverso, é quando eu dou uma restringida, né? A letra da lei ela parece muito mais ampla do que o espírito dessa lei, então eu preciso dar uma certa restringida para que eu possa adequar ao caso. É o que acontece muitas vezes com o contribuinte, quando ele está em um embate contra o fisco, né? Se eu tenho uma determinada norma jurídica sendo disputada pelo contribuinte e pelo Estado, pelo fisco, geralmente você vai ter uma interpretação que seja mais favorável ao fisco do que ao contribuinte. Então, você vai ter uma restrição dos direitos do contribuinte nesse caso. A norma ela se adequa, ela é restrita para, de certa forma, beneficiar o fisco. A modificativa, ela está muito relacionada com a interpretação teleológica, com a interpretação sociológica, né? Você tanto pode modificar em termos de efeitos da norma para atualizar a norma jurídica, como eu já falei para vocês, como para também corrigir. Às vezes você tem, num ordenamento jurídico, 2 normas, ou 2 regras, 2 textos normativos que ficam entrando em colisão, que é uma coisa chamada de antinomia. Então, você faz uma interpretação para, de certa forma, não afastar as 2 normas, mas para que elas possam coexistir dentro de um ordenamento jurídico de forma mais harmônica. Você mitiga, talvez, um pouco mais uma, para que elas possam coexistir, né, ou até mesmo incidir em conjunto diante de um determinado caso concreto. E, por fim, terminando agora sim, a abrogante, tá certo? É quando você faz esse tipo de interpretação parecido com a modificativa corretiva, mas aí você afasta completamente a incidência de uma norma para que possa incidir só uma. Os slides vão ser disponibilizados, eu mandei para a Andresa, né, que é a monitora da disciplina, e mandei também para a Maria. Então, qualquer coisa, vocês falam com elas aí, que elas mandam no grupo e tudo mais para vocês, tá certo? Só para fechar, gente, 5 minutos. Juro a vocês, 5 minutos. Eu não peço mais de vocês que isso. Sobre essa questão do direito ser halográfico ou ser autográfico. Eu não vou poder fazer a dinâmica com vocês, tá certo? Mas, assim, 30 segundos. Quando vocês olham para essa obra aqui, que está para vocês, aqui na tela, vocês conseguem extrair um senso estético delas, não conseguem? Se eu pedisse para vocês abrirem o microfone para vocês me falar que vocês estão vendo, vocês vão extrair algum senso estético delas, certo? Vocês vão dizer, vejo talvez uma mulher, vejo um seio, vejo braços, vejo cores, enfim, vocês vão sair especificando o que vocês veem. Putz, triste que não dá para fazer isso, gente, mas faz parte da vida. Se eu mostro esse grafite aqui para vocês,
eu acho que vocês também conseguem extrair um senso estético deles, né? Vocês podem dizer que vem 2 cabeças, talvez ou não de 2 mulheres, com plantas, cores, formatos, etc. Enfim, vocês vão me dizendo o que vocês vão vendo. Essa primeira obra é A Negra, de Tarsila do Amaral, né? Que tem, inclusive, a descrição dela, que eu acredito que tem muitas coisas que estão aqui descritas que correspondem às coisas que em 30 segundos vocês viram ali. Vocês olharam, vocês foram já retirando algumas dessas questões que estão aí destacadas, assim como o grafite de Tainá Lima, da Crioula, que se chama Ori. Então, vocês conseguem ali retirar também alguns elementos estéticos que possivelmente corresponderiam ao que está aqui para vocês, certo? Agora, se eu mostrar isso daqui para vocês e pedir para vocês me falarem o senso estético que vocês conseguem tirar daqui, alguém consegue me dizer o senso estético que tira daí? Tirando assim, obviamente, quem lê partitura. E até quem lê partitura, se eu pedir para me dar o senso estético que está vendo aí agora, acho que sem um instrumento musical não vai conseguir me dizer o que tem aí, certo? Alguém consegue me dar um senso estético do que tem aí? 10 segundos, viu, gente? É só o tempo que eu abro meu tablet aqui, porque eu vou colocar para vocês. Errei a senha. Agora, se eu fizer isso, não sei se vocês vão escutar. Vocês me dizem se vocês estão escutando, tá? Escutando? Vocês conseguem tirar um senso estético disso, não conseguem? Bem diferente de quando vocês olham para a partitura. Se fosse qual é a música, com certeza a Laura teria já vencido aqui o nosso qual é a música de hoje. Por que eu estou colocando isso para vocês, gente? Porque existem 2 tipos de artes. Existem as artes que são halográficas e existem as artes que são autográficas. As artes que são halográficas, como a música e como o teatro, a obra ela só vai se complementar, de fato, com o concurso de 2 personagens, que vai ser o autor, a pessoa que pensou aquela partitura, que pensou a melodia, etc., que colocou ali, e a pessoa que eventualmente vai pegar essa partitura e vai interpretar. Então, na verdade, existem 3 pessoas. Existe o autor, existe o intérprete e existe você, se a gente for parar dessa forma. Já nas artes ditas autográficas, né, como a pintura e como o romance, o autor ele termina contribuindo sozinho para a realização da obra, certo? Perceba que para o primeiro e para o segundo caso, a gente tem interpretação do mesmo jeito. Agora, elas vão ser interpretações completamente distintas, certo? Enquanto no caso, das ditas artes autográficas, né, para que eu possa extrair esse senso estético que eu perguntei para vocês, né, só contemplar a obra, de certa forma, seja suficiente para que eu possa extrair esse senso estético, no segundo caso, da interpretação musical, eu preciso da compreensão e, posteriormente, eu preciso da reprodução para que essa terceira pessoa ela possa, de fato, compreender ou que ela possa começar a extrair essa contemplação estética especificamente do que está nessa arte. Ou seja, é necessário que exista um mediador, um intérprete nesse meio caminho, justamente para fazer esse processo, né, de você compreender o que está na partitura e você reproduzir o que está na partitura. Então, a pessoa colocou aquilo ali e você tem alguém mediano, você tem um intérprete. Então, a grande pergunta, né, que eu deixo para vocês nessa aula de hoje é justamente se o direito, né, o direito que vocês vão estudar, que depois vocês vão se debruçar sobre as questões hermenêuticas, ele é halográfico ou se o direito ele é autográfico. Eu, Ângelo, acredito num direito que é um direito autográfico, que deveria ser autográfico, né? Mas, infelizmente, o direito ele ainda é construído como uma arte, né? Se ele fosse uma obra de arte, como uma arte halográfica. A ideia de que nós escrevemos ou que nós precisamos de um Deus mediano, aquilo que é produzido juridicamente, para que as pessoas normais, os seres mortais, possam compreender, para que a gente precise, para que nós desempenhemos o trabalho que era o trabalho de Hermes, para mim é uma coisa assim que deveria ser suplantado, que deveria ser minorada. E isso impacta muitas vezes, inclusive, na forma como a gente se expressa, na forma como a linguagem jurídica ela termina
se reproduzindo entre a gente, né? A gente usa muitas terminologias difíceis, vocês vão enfrentar aí muitos termos em latim, etc. Então, a hermenêutica não é que ela seja uma ciência que eu acredito que seja desnecessária. Eu só acredito que o direito ele deveria ser muito mais autográfico do que alográfico. Eu acho que o direito ele deveria ser, de fato, algo que as pessoas pudessem olhar para ele e extrair dele esse senso estético, sem a necessidade de que você tenha uma pessoa, sempre seja necessário que você tenha uma pessoa mediando todo esse processo como um intérprete e muitas vezes se colocando como, na verdade, um deus da mitologia grega, tal qual Hermes, né? Então, essa é a concepção que eu tenho. Se vocês gostam muito dessa interface entre direito e arte, dessa dinâmica que durou só 4 minutos aqui, eu recomendo muito que vocês vivam os projetos da universidade que trabalham com isso, né? Então, você tem o Direito em Cena, você tem o Cineleges, você tem o Veredas, hoje em dia, que trabalha basicamente só com essa parte de linguagem, e tem, enfim, uma vertente muito forte nesse campo da arte. Vocês têm o Clube de Leituras, que é o Tertúlia, a Tertúlia, no caso. Então, vocês têm variadíssimas, que inclusive eu e Morton, né, participamos. Morton já participa desde o ano passado, eu comecei a participar agora esse ano. Então, existem várias iniciativas dentro do curso, né, onde vocês podem ver o direito se aproximando, ou nem o direito, nesse caso, se aproximando desses outros campos, né, dialogando com as artes, porque eu acho que é através desse diálogo do direito com as artes que ele pode passar por esse processo e, de fato, se transformar numa arte muito mais autográfica do que alográfica. Então, termino aqui essas minhas conversas com vocês, incentivando mais uma vez, como fiz na semana passada, que vocês vivam as universidades, que vocês vivam essas iniciativas, porque com certeza vão ajudar vocês a terem talvez essa concepção, ou conseguirem enxergar o direito de uma forma diferente, que muitas vezes os livros terminam apresentando a gente. O direito, eu acredito, apesar de todos os pesares, que ele é de fato uma ferramenta capaz de transformar, concreto, ele não é tão somente um instrumento utilizado para a manutenção do status quo, mas para que ele possa ser esse instrumento de transformação, ele precisa realmente dialogar com os outros campos de saber, e ele precisa ser cada dia mais autográfico do que alográfico. Agradeço muito aí a atenção de todos vocês. Hoje, especialmente, estou aqui com a camisa do Efetivando Direito à Educação, fazendo o meu jabá, fazendo aqui o meu merchan. Mais uma vez, conheçam as iniciativas, conheçam os projetos de extensão, vivam a universidade. Eu ainda vou estar aqui conversando com vocês, mas se eu pudesse deixar um último recado para vocês, é justamente esse. Vivam a universidade, vivam todas as possibilidades de direito que existem dentro dessa universidade, porque tem muita coisa bonita além dos livros. Os livros são bacanas, mas existem coisas também tão bonitas quanto no Além Muros da Universidade, quando vocês puderem viver o Além Muros da Universidade. É isso, galera. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Ângelo. Excelente exposição, né? Mais uma vez inspiradora, como são suas aulas. E agora é o momento de passar a responsabilidade das aulas para vocês, né? A partir da próxima quinta-feira, nós daremos início às exposições dos seminários, né, com 2 grupos, e aí acho que já está tudo pronto, né? Então, assim, não tem mais o que fazer. Hoje é só ver se realmente Projota vai sair, né? Porque acho que o trabalho já está pronto. Mas eu, particularmente, estou muito ansioso para ver como é que vocês vão fazer essas exposições a partir de quinta-feira. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez ao professor Ângelo, agradeço a atenção de vocês, a participação sempre muito efetiva, né? Agradeço até que vocês hoje abriram os vídeos, sempre é muito bom, assim, a gente não sente o calor humano, eu sempre digo, mas a gente simula, né, um calor humano pelo fato de vocês estarem aqui, eu consegui ver vocês a partir dessa ferramenta tecnológica, certo? Vou aqui interromper a gravação.